Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TGCast mais viral de Viamão. E hoje comigo está aqui nessa roda, nessa mesa, né, o Rafael. O Rafael, ele é um dos patrocinadores e vai também estar aqui hoje sendo entrevistador aqui, né, batendo esse papo aí. Boa tarde, Rafael. É isso aí, meu irmão. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar sentado aqui do teu lado. Espero que o nosso programa hoje seja muito produtivo. Muito obrigado pela oportunidade. Então já apresenta para nós aí quem está sentando conosco hoje. Hoje a gente tem uma convidada especial aí. O nome dela é Tanise Stein. Ela é escritora, graduanda em psicologia. Eu queria que tu falasse um pouquinho, te apresentar para nós aí, contar um pouco da tua história, Tanise, por gentileza. Em primeiro lugar, quero agradecer, de fato, esse convite. É uma honra estar aqui e poder falar deste assunto que é tão importante, tão necessário, tão urgente, né? Então, eu sou a Tanise. Hoje estou graduando em psicologia e o meu tema é prevenção ao abuso sexual infantil. Como escritora, já tenho 14 livros publicados e 2 deles, né, destinados a esse tema, que tem rodado aí o Brasil com palestras, com orientações para pais, para a rede, para as crianças, né, em torno deste assunto que é tão desafiador. Maravilha! Então, nós vamos ter um bate-papo muito interessante aqui nessa tarde. E nós conhecemos a Tanise quando nós fomos ver o filme da pré-estreia, O Som da Liberdade. E eu confesso, foi o filme mais impactante que eu já vi na minha vida, né? Algo assim que, na hora que eu e o Rafael saímos do cinema ali... Não tinha, na hora do filme, ele não tinha... Chegava a ter momentos que a gente escutava o suspiro das pessoas, né? Um filme que impactou realmente. Até vamos lançar aqui, antes de começar, aí, já vamos lançar aqui. Vamos jogar na rede aqui para que a gente possa já estar divulgando, para que você possa ver nos cinemas um filme que tem uma história incrível, uma história real. Pode lançar o trailer aí, vamos ver. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Já ultrapassou o comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas. E quer saber por quê? Um pacote de pó só dá para vender uma vez. Mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Há quanto tempo faz isso? Já faz 12 anos. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Te lo prometo. Somos da Segurança Nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na Colômbia. Quer dizer que ela vai desaparecer para sempre. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. Nesse momento, ela pode estar a um quarteirão ou pode estar em Moscou, Bangkok, Los Angeles. É uma operadora. É tudo território rebelde. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia, nem nós. E se fosse sua filha? Não tem ninguém para ajudar a gente. Estarão sozinhos. Esse trabalho está me despedaçando. E essa é minha única chance de tentar juntar os meus pedaços. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. Esse filme ele foi gravado em 2015. Ele foi escrito em 2015, né? Gravado em 2018, mas ele só conseguiu ser reproduzido nos cinemas agora, né, em 2023. A Fox, que tinha produzido o filme, foi comprada pela Disney. E aí dizem, né, que nesse momento ali teve uma briga de ego, eles engavetaram o projeto. E aí foi através
da mão do Mel Gibson, através da Angel Studios, que compraram os direitos do filme para poder rodar, né? E é interessante, né, que a elite de Hollywood não quis passar o filme, né? É interesse de quem? Amando de quem, né? E o filme já faturou aí mais de R$1 bilhão em todo mundo. Já está em primeiro lugar nos cinemas do Brasil. O Som da Liberdade. Então, gente, olhem esse filme, procurem esse filme, vão aos cinemas, porque é uma história incrível, uma história real, e o que acontece na vida real, o que acontece na nossa cidade, é o que acontece no nosso estado, é o que acontece na nossa nação e em todo o mundo. E por isso, nessa tarde, nós convidamos aqui, né, que esteve lá, apresentou os seus livros, a Tanise, que tem uma história também incrível aqui. E eu quero conhecer um pouco da tua história, depois a gente volta para o filme aqui, Tanise. Quem é Tanise? Da onde veio? É natural da onde? Então, eu nasci na cidade de Porto Alegre e moro até hoje em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E iniciei a minha caminhada, na verdade, na área da educação. Sou professora, formada em pedagogia, e desde então comecei a entender que as crianças precisavam de um olhar mais cuidadoso. Trabalhar em proteção à infância me levou a buscar outras formações, outras pós-graduação na área da educação, da inclusão, e eu fiz então psicopedagogia, e no meu primeiro caso da psicopedagogia eu me deparei com uma situação de abuso sexual. E entendi, né, assim como a mensagem do filme é tão clara, né? Quando Deus te dá uma missão, quando Ele te dá algo a fazer, a gente não pode hesitar. E eu entendi ali que eu tinha uma missão, porque aonde não era provável ter tantos casos de abuso sexual, segundo a minha professora orientadora da época, naquele ambiente não era comum, dentro da psicopedagogia, termos tantos casos. E eu comecei a entender que parecia que eu tinha um imã, porque todas as vezes que eu ia atender, começavam a surgir casos, e eu comecei então a estudar cada vez mais, né, buscar realmente conhecimento dentro dessa área. E hoje eu entendo que essa é a minha área, esse é um chamado que eu tenho, né, em relação à proteção da infância, e entender o contexto que nós vivemos hoje no Brasil, um contexto onde nossas crianças estão tão vulneráveis, né, por diversos fatores, e entender que realmente precisamos de protetores da infância, atuantes, para que possamos, de fato, proteger essa época que é tão linda, né, do desenvolvimento humano, que é a infância e a adolescência. Perfeito, né? A Tanise está contando aqui, então, que assim como ali o autor do filme, né, ele viu um propósito a viver, né? E quando tu tem um propósito, ninguém te segura, nada te segura, né? E tu foi adquirindo ferramentas para isso, né? Para que tu pudesse ser mais efetiva no teu trabalho, né? E aí, o que te despertou a questão dos livros, né? São 14 livros escritos, entendeu? Qual foi o primeiro deles, né? E que conta as histórias? O que tu pode passar para nós aí? Iniciamos o projeto de Versão em Letras há 4 anos atrás, é um projeto recente, né? Passamos pela pandemia e dentro deste período, então, nós publicamos 14 livros, né? Quando eu falo nós... Começou quando? Começou quando? Começou há 4 anos atrás, 2000 e... me perdi. 2019? 18, eu acho, 19, por aí, né? Então, assim, eu conheci uma amiga, o nome dela é Jéssica Minho, e ela era nutricionista na época de uma rede de escolas em Canoas. E ela tinha o desejo de publicar um livro que falasse sobre os alimentos, que tivesse uma letra para cada alimento, né? Um alimento para cada letra do alfabeto, na verdade. Então, ela pediu, a gente estava sentada conversando, e ela disse, tu é bem criativa, tu podia fazer uma história para mim e tal. Enquanto nós conversávamos, eu fiz a história e ela não acreditou naquilo, né? E, enfim, assim, ela que correu atrás da publicação, de como que isso era feito, né? A gente teve algumas editoras, buscando algumas editoras, e entendemos que era para a gente fazer esse material, busquei auxílio de outros profissionais. Então, iniciamos o projeto com o livro Tudo Depende de Como Se Vê, que é uma rima, então, com alimentos, né, com alimentos saudáveis. E depois disso, começaram a vir outras e outras histórias. A gente tem uma coleção chamada Missionários do Brasil, que é uma coleção que conta histórias reais e atuais de missionários brasileiros. Então, a gente busca, através das histórias, resgatar questões de valores e princípios. E
Depois veio a coleção, dentro dessa coleção Tudo Depende, a gente começou a trabalhar outros temas considerados tabus. Antes de dar continuidade ao nosso programa, nós temos que apresentar aqui os nossos patrocinadores. E está aqui Rafa Sushi, a melhor comida japonesa de Viamão. Eu sou cliente já há anos, tá aí a página deles no Instagram. Ali é Rafa Sushi Viamão. Então segue a página deles aí, fica aqui no centro da cidade, a melhor culinária japonesa de Viamão. Também temos o nosso parceiro da Metal Sombra, nosso amigo João, empresa que está há muitos anos aqui na cidade, que produz para todo o estado, que é a Serralheria e Funilaria Metal Sombra. Siga aqui a página dele nas redes sociais para estrutura metálica, para quadras de esporte, supermercado, também ali postos de gasolina. Então, estrutura metálica é com Metal Sombra, Funilaria e Serralheria Metal Sombra. Voltamos ao programa. O autismo, seletividade alimentar, a questão da prevenção ao abuso sexual. Hoje eu tenho outros temas aí já para publicação, como ansiedade, depressão, tudo na área infantil. Então, essas coleções elas têm esse propósito, O objetivo, de fato, é trazer de uma forma lúdica e divertida assuntos que são importantes para o desenvolvimento da criança. Abuso infantil, Esse filme relata algumas histórias ali que tem que ter estômago, E aí, como é que é lidar com isso, entendeu? Quando chega um relato diante de ti, quando tu tem que fazer esse trabalho, como é que a Tanise... Poderia contar algum relato, alguma história aqui que marcou a tua vida, entendeu? Certamente são tantas que chegaram, mas algo assim mais específico? Então, é bem difícil uma escuta de abuso sexual, porque nós estamos falando de crianças. Hoje eu não escuto somente crianças, como eu faço palestras para adultos, para rede, para pais, eu também escuto relatos de pessoas adultas que passaram pelo abuso na infância e que talvez nunca contaram para ninguém, como muitos casos, chegam para mim e dizem, olha, a primeira pessoa que eu estou falando é você e eu estou abrindo meu coração, aconteceu isso e isso comigo. Então é sempre muito difícil o abuso sexual, por mais que já tenha passado muitos anos, quando essa pessoa abre essa história e normalmente pela primeira vez, ela vem carregada, sobrecarregada de muita dor. Que foi o que aconteceu com o livro Bailarinas Também Choram. Ele nasceu de uma escuta no meu consultório, uma mulher de 42 anos, que relatou pela primeira vez o abuso sofrido aos 8 anos de idade. Então, uma garotinha que dos 8 aos 11 anos passou por violência sexual e ela teve um aborto, um aborto espontâneo, fruto desta relação de violência. E quando ela contou para mim, ela não era uma mulher de 42 anos. Ela era aquela garotinha de 8 anos, contando pela primeira vez, embargada de muita dor, de muita culpa, de muito medo, de muita vergonha, porque é isso que traz um relato de abuso sexual. Então, vem acarretado assim, com muita dor. Esse é o principal assim, que eles trazem. E é importante a gente falar que meninos também passam por abuso sexual. E daí nós temos o livro dos heróis, também sofrem. Levanta aí o filme dos heróis aí. Pode passar nessa câmera aqui. Que fala também de um relato de um menininho que passou por isso. Então, todos os livros são embasados em histórias reais. E nós buscamos, de fato, trazer isso de uma forma lúdica. Por quê? Sim. Porque a criança que passa por um abuso sexual, na grande maioria das vezes, ela não sabe que está sofrendo um abuso. Ela entende aquele abuso como uma forma de carinho. Então, a criança precisa entender o papel dos pais, o papel da sociedade, da escola, mostrar para essa criança os limites. Então, quando eu faço palestras para as crianças, eu vou trazer exatamente isso. O que é um carinho legal? O que é o toque do sim, o toque do não? O que são as partes íntimas? Aonde as pessoas podem tocar na gente? O que é um carinho que deixa a gente triste, que faz o nosso coração chorar? Para quê? Porque a criança entenda. E por que a gente faz essa abordagem
junto às crianças? Por uma razão de dados, né? No Brasil, hoje, 84% dos casos de abusos sexuais acontecem dentro da casa da própria vítima. Né? E o pai, hoje, o pai biológico lidera o ranking de denúncias. Que loucura, né? Seguido de padrastos, avós, né? Então é importante dizer que mulheres também abusam, tias, madrinhas, né? Isso também aparece. E nós temos a subnotificação no Brasil. Então, lá em 2019, nós tivemos 17 mil casos de denúncia, né, em 2019, e a gente pensa assim, uau, 17 mil. Denúncia, né? Vocês acham que 17 mil é muito? Né? É uma pontinha do iceberg, porque nós acreditamos, né, que apenas 10% de todos os casos são notificados. Então, se a gente teve 17 mil denúncias, nós tivemos 170 mil casos, ou no mínimo, em 2019. E esse número vem crescendo muito. Em 2020 e 2021, nós tivemos uma queda drástica, né, nos canais de Disque 100, que é o nosso canal de denúncia. Por quê? Porque nós tivemos a pandemia. E esse fenômeno, né, colocou todas as pessoas dentro das suas próprias casas. E aí, a gente pensando no dado que tem no Brasil, que 84% dos casos ocorrem na casa da própria vítima, vamos entender o que aconteceu na pandemia, né? As nossas crianças ficaram em casas reclusas, muitas com seus próprios abusadores, muito mais vulneráveis, e sem nenhuma escola, sem nenhuma igreja, sem nenhum projeto social a qual essa criança pudesse pedir socorro e relatar o que estava acontecendo. Tanto que lá em meados de 2021, quando abriu as escolas novamente, a primeira semana nós tivemos um número altíssimo de demanda no Disque 100, né? Por quê? Porque as escolas estavam retomando, e com a retomada das aulas, as crianças retomaram, né, sua vida normal e começaram, então, a pedir socorro e relatar para os professores o que estava acontecendo em casa. Tanise, quem é o principal abusador diante das denúncias que chegam? Quem são os principais abusadores dessas crianças? Então, as pessoas me perguntam assim, tem como a gente fazer um retrato falado, né? Qual que é não existe, não posso desenhar o perfil do abusador e colocar em cada esquina, seria muito fácil, né? Mas o que nós temos hoje é relacionado às denúncias que chegam, aquilo que é efetivado. Então, nos números de denúncias, o pai é o principal agressor, ele lidera as denúncias, tá? Depois, os padrastos, tios, irmãos. Hoje a gente tem assim um número muito grande de adolescentes, né, abusando. E por que isso, né? Porque assim, pedofilia, o que acontece com o pedófilo, né? O pedófilo, ele é uma condição psiquiátrica, né? É uma doença psiquiátrica, está lá no CID. Mas o que acontece com os abusadores? Hoje, os nossos abusadores, a grande maioria não são pedófilos, são abusadores por conveniência, né? São abusadores por oportunidade, vamos dizer assim. Então, hoje a gente tem adolescentes que abusam. Os crimes de pedofilia, na verdade, é crime, sim, né? Mas a grande maioria não é pedófilo, a grande maioria é abusador. E esses abusadores, quero entender isso aí, pelo menos um pouco. Tu acha que vem através, porque um dia foram abusados, porque a gama de pornografia é muito vasta na rede, entendeu? Da onde que vem o perfil dele? Por que ele se tornou um abusador? Enfim, o que nós temos hoje, né? Nós temos, de fato, o pedófilo, que tem isso como uma preferência sexual, né? E então é tratado como uma doença mental. E nós temos o abusador, que é diverso. O que a gente tem? Uma questão muito cultural, infelizmente, né, principalmente no Brasil, mas nós temos hoje um grande índice de adolescentes abusando, e aí a gente pode referir à questão das mídias, né, e de todo esse boom da internet, porque assim, hoje nós temos milhares, né, não sei, eu tenho até os números, posso dar uma procurada, mas nós temos milhares de acesso de pornografia por dia, vários downloads de app pornográficos.
Nós temos um número de crianças acessando pornografia cada vez mais cedo. Hoje, a nossa idade limite no Brasil é 9 anos de idade. Então, aos 9 anos, as nossas crianças já estão consumindo pornografia. Olha só, que dado importantíssimo, né? Isso é muito importante. Eu tive um relato, uma vez um jovem aqui da cidade de Viamão, um jovem que congregava na mesma igreja que eu, mas a gente saiu para orar junto, fomos orar, fomos até no Morro Embratel para fazer uma oração junto, e chegando lá eu era líder desses jovens, e ele chegou um momento e ele me chamou, né? Ele já tinha, na época, 20 e poucos anos. Ele quis relatar para mim o que aconteceu com ele quando ele tinha 8 anos de idade. E ele fez o relato dizendo que foi abusado pelos próprios irmãos, né? E que não podia contar naquela época. E ele pensava assim, não, quando eu for mais velho, isso vai passar e eu já vou sair daqui. Eu não vou morar aqui, eu vou morar... Era confuso para ele. O que aconteceu com ele? Ele se tornou homossexual. A prática se tornou normal para ele e ele não conseguia viver sem aquilo, né? Só que também os pais não sabiam e os 2 irmãos abusadores, né, acabaram ficando ilesos diante daquela situação, né? E para mim, quando eu escutei aquilo ali pela primeira vez, já escutei tantos outros relatos, para mim foi muito impactante, entendeu? Ele disse assim, cara, eu não consigo fugir disso hoje, entendeu? Hoje eu me atraio também, né, por adolescentes. Já teve situações que se aproximavam de mim e eu tinha que fugir disso. Então, esse relato que está trazendo aqui, ele é muito forte, porque o que a gente vê aqui, a base, a estrutura que é a família, ela está totalmente corrompida. Os valores dentro de casa, a figura paterna, né, o relator aqui está em primeiro lugar, entendeu? É nítido isso, né? Então, é necessário, sim. É necessário que para que mude a nossa nação, para que mude essas questões, a figura, a família, a base precisa ser restaurada, né? E como é feito isso? Como é que se pode fazer isso, né? Eu sei que as igrejas fazem, entendeu? Eu sou fruto do trabalho da igreja, né? Tu também né? Então, a gente sabe o quanto a igreja tem feito esse papel muito importante da restauração da família, das casas, dos lares, mas como serviço público, né? Como profissional da área como tu é, entendeu? O que tem sido feito nessa área aí? É bem difícil, né? Bem difícil porque nós estamos caminhando para uma agenda, estamos caminhando para algumas questões em que a desvalorização da família, parece que quanto mais a gente valoriza a família, mais a gente é antiquado, né? Quem presta isso, quem preza a família, parece que está no tempo passado, como se não tivesse evoluído. Então, defender a família, defender os direitos da família de ter filhos, né, de pai e mãe, essa família constituinte, parece que é uma afronta nos dias atuais. Então, isso é bem difícil, né? Nós sabemos que a igreja, sim, ela vai lutar pela família até o fim, porque nós acreditamos nisso, que a família é um projeto de Deus, mas diante da nossa sociedade isso é bem complexo, é bem difícil, né? O rumo que as coisas estão tomando, a maneira que a sociedade está se construindo, né, e se reconstruindo a cada dia, é bem difícil. Mas nós precisamos crer. Aí entra o nosso papel, a nossa fé, né, de entendermos que isso é o que nós cremos, é o que move o nosso coração, e nós vamos lutar para ajudar. Então, o que eu tenho visto hoje, principalmente como uma bandeira a ser levada às igrejas, é um assunto que precisa ser falado nas igrejas, né, trazido realmente à tona, tudo isso para que os pais tenham esse alerta, porque o que acontece? Antigamente nós perdíamos os nossos filhos na rua. Né? Eu sou da década de 80, então eu brincava na rua o dia inteirinho e eu só sabia que era a hora de entrar. Quando a minha mãe desligava a luz da área, eu já sabia que era a hora de entrar. Então, assim, essa geração hoje é perdida dentro dos quartos, com o celular na mão. E eu pergunto isso muito para os pais, né? Você deixa seu filho 3 horas da manhã sozinho na rua? Seu filho de 8, 9 anos? Não. Mas por que você deixa ele no celular?
né, a madrugada, o dia inteiro, sem supervisão. Então, a internet hoje nós sabemos, né, estamos aqui, prova que queremos que o nosso trabalho seja divulgado, que esse assunto alcance outras vidas, e a gente está usando a internet como ferramenta, né? Eu atendo online, enfim, a gente faz tantas coisas, a internet veio para colaborar conosco, mas para as crianças, sem nenhum cuidado, ela é muito perigosa, né? Porque uma criança que inicia a sua vida sexual aos 9 anos de idade através de pornografia, ela tem uma visão distorcida do sexo. Né? Então, ela vai fazendo conexões e aprendendo coisas que não condizem com a realidade. Quando nós temos adolescentes, né, que são viciados em pornografia, quando esse adolescente, esse jovem casa, ele não vai ter esse sexo. Isso cria vários traumas, né? Exatamente. Ele não vai ter esse sexo do pornô na vida real, com a sua esposa. Né? Então, a gente também tem muitos choques, muitas dificuldades dentro desse casamento em relação a isso, porque foi construído de uma maneira errada. Né? A mesma questão da impotência, né? Por causa do vício na pornografia e tantas outras coisas, a compulsão, né? Questões realmente psíquicas em relação à pornografia. Né? Então, são tantas coisas que nós precisamos, enquanto família, trabalhar, e a primeira começa cuidando da infância. Primeira começa com esse olhar. Né? Qual a necessidade do meu filho com 1 aninho de idade receber um smartphone e um tablet de presente? Né? Eu fico assim, quando nós vamos aos restaurantes e a gente fica observando as famílias, aquele bebezinho São de 1 aninho... crianças de 3, 4 anos já estão usando celular, né? 3, 4 anos já tá velha para ter celular, né? Às vezes é sério, gente, 1 aninho, a criança roda assim com o dedinho certinho na tela, né? Então, assim, é uma criança que, né, tem questões com tolerância à frustração. Por quê? Porque o celular é tudo imediato, a internet é tudo rápido. Né? Eu já vi relatos de mães falarem: o meu filho de 2 anos quebrou o celular porque não passava, ou a internet bugou e ele ficou com raiva e jogou. Né? Ansiedade, tantos aspectos que são moldados ali. Então, a infância é para brincar. Né? Tem neuropediatras que afirmam que dar uma tela para criança menor de 2 anos de idade é crime neurológico. Pais, ouçam isso, famílias. Ouçam isso, né? Há um princípio milenar que diz ali, né? Quando tu ouve e tu não pratica, é semelhante quando tu edifica a tua casa sobre areia. Mas quando tu ouve e traz a prática, né? Então, logo tu tem um resultado, porque está sobre algo sólido, né? Está algo firmado. Então, olha quanto conteúdo relevante, importante nós estamos ouvindo aqui nesse episódio, e que trata diretamente com a base, que é a família, né? Então, tenham cuidado, pais, mães, cuidem daquilo que é precioso. Tanise, qual a diferença entre, tu falou sobre o abusador e sobre o pedófilo, né? Qual a diferença do que tange a leis, né? A que tange a questão do crime, as penas? O que tu pode me dizer sobre isso aí? Então, eu não tenho muito, muita estatística, dados assim para te passar. O que acontece é o seguinte: os crimes de pedofilia, todos eles estão com artigos, né? Todos eles têm uma lei que rege. Então é crime, né? Pedofilia é crime. Sexo com crianças menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Isso está na lei, tá? Então, assim, o abuso, ele está enquadrado dentro dessa lei. O que difere para um abusador de um pedófilo, como eu falei antes, é realmente uma avaliação psiquiátrica comprovando que esse indivíduo é, de fato, um pedófilo, né? Tem esse transtorno, vamos dizer assim. Então, ele é preso de uma forma diferente, né? Então, ele tem... é como nas questões de doenças mentais. Então, é diferente o tratamento dele, mas a penalidade não. Tá? Então, todos eles estão sujeitos, né? Porque é um crime. Sim. Né? Sim. Pra ti que é dessa área, né? Eu tenho uma questão. Qual seria uma estratégia para tratar isso dentro das famílias ou até de pessoas, por exemplo, se eu tenho crianças na família, uma dica, uma estratégia de como as famílias podem tratar isso para prevenir ou tentar descobrir isso dentro no grupo da própria família, né? O que seria estratégia para isso? Eu acho que a estratégia é educação.
né? Eu acredito que a educação é a base de mudança para muitas coisas na nossa sociedade. E a educação, nesse sentido, o conversar com o filho. Sabe que muitos pais me perguntam, assim, me questionam, Tanise, o que tu fizeste com meu filho que em apenas uma consulta ele voltou para casa muito diferente, ele voltou outra criança, transformado. E eu costumo olhar bem nos olhos dos pais e falar, em 1 hora eu olhei para o teu filho. Em 45 minutos eu joguei com ele, eu conversei, eu mostrei que o que ele estava falando para mim era relevante, era importante. Voltamos ao nosso patrocinador. Sem eles não poderíamos estar fazendo este programa. Hoje na bancada está sentado aqui o Rafael, nosso patrocinador, e ele é aqui, ó, da Cause. Segue a página aí, use_Cause. Quer andar com estilo? Tá aí a página dele aí. Entre em contato, chama no direct. A Cause também é nossa patrocinadora oficial. Também nosso patrocinador TS_Automotiva, do meu amigo Andrei, homem de princípio, de valor. Eu sou cliente dele há muitos anos, ó, desde quando ele tinha estética na garagem da casa dele. Hoje eles estão ali localizados no bairro Viamópolis, certo? Então tá aí, TS Automotiva, ele que dá o trato aí no meu carro já há muitos anos, nosso amigo, eu sou cliente da TS Automotiva e posso falar com propriedade. Quer dar um tapa no teu carro? Vai lá na Estética TS Automotiva. E em 1 hora eu não acessei o meu telefone. A minha atenção foi só do teu filho. Um choque de realidade, né? Porque o que acontece? Assim, as pessoas não conversam mais. Nós não temos mais esse tempo à mesa com os nossos filhos, né? A gente tem pouquíssimas famílias que almoçam juntos, que fazem uma refeição por dia juntos, que conversam e realmente perguntam, filho, como foi o teu dia hoje na escola? Então, se nós mantermos um diálogo com as nossas crianças desde a mais tenra idade, nós vamos mostrar confiança para elas. Se eu mostrar, por exemplo, toda vez que eu for trocar um bebezinho, tá? Tô fazendo a troca de fraldas de um bebê que ainda nem fala. Mas eu tô falando, a mamãe vai te trocar, aqui só a mamãe pode mexer, a mamãe vai trocar porque a mamãe precisa te limpar, né? E essa criança vai crescendo e eu vou mantendo essa conversa, explicando para ela, olha, o papai pode te trocar, a vovó, a professora, eu vou mostrando para essa criança quem é a rede de proteção, quem são esses cuidadores que têm esse acesso permitido, e eu vou mostrando que tipo de ação é feita. É só isso que pode fazer, né? Então, quando essa criança for crescendo e alguém fizer diferente, ela vai entender, opa, minha mãe não faz assim. Então, assim, as pessoas costumam me perguntar, quando que eu falo? Eu tenho uma menina de 6 anos em casa, eu já posso falar sobre abuso? Já era para ter falado desde que nasceu. Né? Então, assim, nessa construção de diálogo e de conversa, né? Então, assim, hoje o que eu vejo dos abusos, né? Como eu relatei, essa mulher ficou 34 anos no silêncio. Então, o abuso, ele traz essa carga do silêncio pela vergonha, pela ameaça que o abusador também faz a essa criança, muitas vezes, né? Mas por esse tabu que a sociedade cria, né? Que as casas têm. Então, assim, uma mãe que passou por abuso, ela silencia. Ela não quer que aconteça com seu filho, mas ela nunca conta para o filho o que aconteceu e nunca explica para ele o que os adultos não podem fazer. Né? Então, acho que são essas questões que a gente precisa trazer para as famílias. E qual é o maior desafio esse de levar isso para os pais poderem falar mais, né? Na tua visão, o que dificulta dos pais eles travarem ou não falarem sobre isso? Eu acredito que é a educação que eles receberam, porque é tão cada um difícil. Dá o que dá, né? Cada um dá o que recebe, né? O que exatamente. Tem, né? Então, assim, mudar essa visão, trazer para os pais que tu falar sobre proteção, tu tá de fato protegendo o teu filho, né? Então, assim, trazer esses segredos familiares à tona. E quando nós abrimos, é muito interessante que quando nós abrimos esse assunto em determinadas casas, ou porque vem buscar o atendimento porque a criança relatou um abuso, nós vamos investigar na família e vamos entender que às vezes a mãe e o pai passaram por abuso, os avós. Quer dizer que o abuso já é algo recorrente dentro daquela família há gerações, mas o silêncio perpetuou.
né? Então, assim, a importância do falar, do trazer à tona. E por isso a literatura é tão importante, porque a literatura vai trazer esse assunto de uma forma muito didática, né? Na linguagem que a criança compreende, porque a criança... É uma ótima ferramenta, né? Exatamente. A criança ela vai se perceber dentro daquele personagem. Eu já fui fazer palestras em escolas e quando eu terminei eu tinha fila de crianças para falar comigo. Que legal. E a frase era: prof, eu sou que nem a bailarina. Nossa. Prof, aconteceu comigo que nem aconteceu com o Fabinho. Então, eles conseguem perceber que aquele carinho, na verdade, não é um carinho, né? Tem um amigo meu que luta nessa causa também, o Dr. Cazé. Ele é promotor de justiça lá em BH. E ele tem um livro, né, que chama Todos contra a Pedofilia. Ele fez parte da CPI da pedofilia. E ele traz um relato no livro que é o seguinte, que uma menininha de 3, 4 anos, quando ela foi confrontada, eu não lembro se é 3 ou 4, tá? Mas é nessa idade, ela foi confrontada diante do juiz, né? E ela disse: como assim? Todos os pais não fazem isso com as filhas? Ela estava falando sobre o sexo oral que o pai fazia ela praticar. Então, assim, é chocante, né? Mas aquela garotinha, ela achou que todos os papais faziam aquilo com todas as amiguinhas dela. Então, ela ficou chocada quando ela soube que não era, né? Que o que o pai fazia não era comum. Então, se nós não explicarmos para a criança o que pode e o que não pode, essa criança nunca vai entender aquilo, porque quando nós nascemos numa família, eu não sei vocês, tá? Mas o que eu lembro da minha vida, da minha primeira infância, é que não existia vida além da minha casa. Eram os meus avós, eram os meus pais, era minha irmã. Aquilo é o teu mundo, né? Exatamente, eu não conhecia mundo outro mundo além daquele. Então, eu não sabia comparar e dizer que a vida do meu coleguinha, por exemplo, era melhor ou pior. Claro que hoje a gente tem a questão das nossas crianças no mundo da internet, que elas têm essa amplitude de mundo muito diferente das nossas, né, na nossa época, mas ainda assim, aquilo que a família faz para aquela criança, até ela entender, né? Uma criança de 4, 5 anos que é submetida a abusos sexuais pelo pai ou pela mãe, ela nunca vai achar que aquilo é errado. Ela pode até sentir no coração dela aquele desconforto, não gostar, sentir dor, né? E todas as sensações que o abuso sexual traz. Mas ela só vai entender, muitas vezes, na adolescência ou quando ela participa de alguma palestra, né? Quando nós fizemos, por exemplo, a gente fez uma entrega no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e algumas professoras fizeram um teatro do livro das bailarinas, né? E eu sei que rodou em várias escolas essa palestra. E numa dessas escolas a menina identificou e falou, né? O pai saiu preso de dentro da escola, porque a menina entendeu que o que ela estava passando era um abuso sexual. E isso acontece desde a educação infantil, quando eu ministro nas escolas, né? A gente já teve casos em que o pai e o avô, né, abusavam e a criança falou, né, no fim da palestra: isso acontece comigo. Olha a importância de falar sobre isso, né? A importância de trazer a mensagem da maneira certa para identificar. Porque a maioria dos pais, eles têm medo do quê? De trazer esse assunto e despertar algo na criança, né? Mas, na verdade, não. A literatura, ela é muito didática. Ela respeita o limite da idade. A gente já fez planejado para isso, né? Então, é realmente para trazer de uma forma bem pedagógica a forma que a criança realmente vai compreender. Não vai acelerar o processo, né? Ela vai entender. Ela vai entender que tem as partes íntimas e que ali ninguém pode tocar. A Tanise tem ido, então, nas escolas. Escolas públicas, particulares? Todas as escolas. Olha aí, ó. Secretária de Educação, secretária Colau, Márcia Colau, né? Então, vou entrar em contato aí com a Secretaria de Educação aí para ver se a gente consegue trazer a Tanise para as escolas municipais aqui, né? Nossos amigos também da Escola Adventista, né? A diretora Tanise, Tanise também, da Escola da Cecília, né? E nosso diretor aqui do centro. Já estive na da Cecília, já estive. Já esteve? Já estive lá. Olha aí, que maravilha, né? A Tanise, então, tem colocado como um propósito de vida isso, né? E é muito bom ver o teu relato, mas a Tanise trouxe isso como um propósito porque também foi abusada sexualmente? Isso,
também, né? Acho que na minha infância eu passei por um abuso sexual e não compreendi o que era aquilo naquele momento. Eu fiquei em silêncio, né? Eu vim de uma geração que nós não tínhamos esse acesso todo da mídia, né? A televisão não era tão apelativa, né? Eu não lembro de ver cenas explícitas como hoje. Se a gente ligar nesse horário a televisão, a gente vai encontrar cenas, né, bem picantes. Então não era comum na minha época. E o que eu mais via de picante era o meu avô dando um selinho na minha avó quando ele tinha que sair. Era a única coisa mais picante que eu tinha visto na minha infância. Então eu não compreendi o que estava acontecendo. E eu passei a minha infância e a minha adolescência calada em relação a isso. E também colhi muitas questões que o abuso traz, né? Nas questões emocionais, ansiedade, hiperatividade, né? Tantas coisas que o abuso vai trazer. E eu tive tudo isso, mas também não compreendia, de fato, o que era. Somente na minha vida adulta que eu fui compreender o que tinha acontecido, né? E comecei, então, a fazer todas essas costuras, esses links. E quando eu entrei na área da psicopedagogia, que eu comecei a me aprofundar mais na área de abuso sexual e de todos os traumas e de tudo que o abuso traz, que eu comecei, de fato, a compreender. E entendi, então, que nós não podemos nos calar, né? Nós precisamos ser voz, nós precisamos erguer a nossa voz em favor daqueles que não podem se defender. Nós precisamos fazer algo com a dor. Não adianta só a gente sentir a dor, né? A gente tem que enfrentar ela e fazer algo com tudo o que aconteceu conosco. Então, quer dizer então que a tua dor, ela tem servido de cura para muitas pessoas, né? Ela está servindo de cura. Aquilo que tu sofreu, aquelas cicatrizes que ficaram em ti, estão servindo hoje de cura para muita gente. E Tanise, como é que é trazer esse porque a gente está falando aqui sobre alguns relatos, né? E tu está trazendo aqui um caminhão de lixo para dentro de ti, entendeu? E a Tanise é mãe, é esposa, entendeu? Como é que fica esse negócio aí para dentro de casa, entendeu? Consegue fazer a reciclagem? A gente vai aprendendo a superar, né? No início foi bem difícil, foi bem complexo, porque, como eu disse lá, quando eu fiz a psicopedagogia, eu ganhei um caso, né, que foi o primeiro caso de abuso, e não era comum, segundo a minha professora, né, dentro da psicopedagogia, esse tipo de caso. Mas logo em seguida dali eu fui trabalhar em casas lares, né, onde de 10 atendimentos, 11 eram abuso. Né? Então, assim, eu comecei a compreender que, não sei se era algo comigo, né? Mas esses casos começaram a chegar. E eu comecei a entender que as crianças tinham uma liberdade de falar comigo. Elas tinham esse acesso mais facilitado. Talvez pela dor que eu havia passado, pela empatia que eu carregava junto aos atendimentos. E aquilo começou a realmente trazer. Tem casos que nos deixam mal, né? Tem casos que eu já tive que escutar e, no fim do caso, ir para o banheiro vomitar, né? Chorar. Mas, assim, terapia tem que estar on, né? Tenho terapeutas, tenho discipuladoras, tenho amigas, pessoas que podem realmente me apoiar. Dentro da psicologia, a gente precisa fazer terapia, né? Ter acompanhamento psicológico. Então, e eu acredito que eu tenho um Deus, né? Que escuta as minhas dores. E é para ele que eu corro quando a coisa fica bem ruim. Sempre, né? Mas em alguns casos, eles vão trazer mais, né? Mais fragilidade, mais vulnerabilidade. Então, tem casos que nos tocam mais. Mas todos eles são carregados de muita dor e de muita tristeza. Então, a gente tem que aprender, né? A minha professora da faculdade diz, a gente precisa de pessoas que atuem em todas as áreas. E em algumas áreas eu sei que é dom, é graça. Né? Tem que ter um sobrenatural para a gente conseguir todos os dias levantar e seguir em frente. Né? Ainda mais com um assunto desses, né? Não é um assunto fácil de lidar.
Eu vou te dizer assim que é difícil ficar um dia sem ouvir um relato de abuso. É muito difícil, né? Então, quando eu fico assim mais de 3 dias sem escutar nada, eu até estranho. Eu falei, o que está acontecendo, né? Por quê? Porque as pessoas me chamam nas redes sociais, as pessoas falam, né? Buscam ajuda para crianças, para adultos, né? E eu recebo muito esse relato por fazer palestras para adultos. A gente recebe muito relato, né? Olha, aconteceu comigo, a minha infância foi marcada por isso, a minha adolescência, então a gente sempre ouve muitos, né? E o que eu sempre pergunto é, o que eu vou fazer diante de mais esse caso, né? Que foi o caso do livro das bailarinas. Eu perguntei para Deus, o que eu vou fazer com 34 anos de silêncio? Né? E hoje essa história que ficou tantos anos engavetada e ali, né, quietinha, alcançou um número de crianças que eu não consigo mensurar, né? Como eu falava antes ali na entrevista, eu entro em uma escola e ministro às vezes para 1.000, 5.000 crianças, 3.000 crianças com um único livro. Então, poder levar adiante o conhecimento, né, que liberta. Amém. Né? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu acredito que muitas vezes, quando nós conhecemos a nossa própria história, ela também traz libertação. Uou, muito bom, muito bom. E aproveitando o momento, né, nesse domingo, nós temos eleições para conselho tutelar, né? E uma pauta tão importante como essa, e o conselheiro ele tem feito a diferença, né, nessas famílias. E eu digo isso, Rafa, porque quando chega muitos casos para nós, né, de famílias falando sobre questões, chega para nosso gabinete também, até mesmo as forças de segurança já entraram em contato conosco, falando de situações que aconteceram em casas e que houve descaso do conselho tutelar. Então, neste domingo agora, nós temos eleições do conselho tutelar, né? Então, aqui em Viamão são 3 regiões, né? A região aqui da Santa Isabel até a 42, ali até a São Lucas, é a primeira região. Depois vem para a segunda, que é da São Lucas, ali pega até o centro da cidade, e também tem da zona rural. Então, a importância de você procurar, escolher, ver aquele que está preparado para ser o teu representante como conselheiro. Porque quando chega para nós essa situação, eu tenho que ir atrás de um conselho tutelar, né, de alguém que está trabalhando diretamente naquela região e que trata diretamente com aquelas famílias, né? Não acaba sendo o papel do legislativo, do vereador, né? A denúncia chega primeiro para eles, né? Exatamente, né? Exatamente. E quando chega para mim, quando chega nós temos que passar para eles ali. Então a importância, porque o voto não é obrigatório, né? Então muitas pessoas acabam não indo votar, né? A maioria acaba não votando, né? Não participando de um momento tão importante como esse. Então, que possamos ir às urnas agora no próximo domingo e eleger conselheiros tutelares competentes que venham estar comprometidos com a causa realmente, né? Que são pessoas que vão estar indo lá dentro das famílias, né? Fazendo o seu papel, o seu trabalho, e a gente possa construir aí uma cidade melhor para todos. Voltando agora um pouco do filme, né, O Som da Liberdade. Aqui nós ouvimos aqui o relato aqui da Tanise, né? Mas quando a gente foi lá ver a pré-estreia, Rafa, a gente fez um levantamento. E nesse levantamento, Tanise, o número é assustador de crianças desaparecidas no nosso país, no nosso estado e também aqui no nosso município, né? Até eu vi pela senadora Damares falando sobre isso, que também, né, foi abusada sexualmente, virou motivo de chacota para a oposição. Olha só que ponto que chega, né? Eu já vi ela falando do seu testemunho, entendeu? Quando foi abusada quando era criança, e isso virou motivo de chacota no meio político, né? Olha que absurdo que chega. E ela trouxe esses números, eu fui pesquisar, são cerca de 50.000 crianças desaparecidas no país, né? Nós buscamos os dados aqui no Rio Grande do Sul, são cerca de 1.500 crianças desaparecidas no estado, e aqui em Viamão, acredite se quiser, são 28 crianças desaparecidas, né? Esses dados vieram das forças de segurança, né? Aqui do município, do estado, e esse filme conta essa história, né? Conta a história de crianças que estão desaparecendo. E o motivo, qual o motivo? É o tráfico de órgãos, é abuso sexual, E eu gostaria que tu compartilhasse um pouco sobre isso, Rafa.
Então, um exemplo que eu falo aqui, se o Bolsonaro for assistir esse vídeo, ou o Lula, eles não têm que estar falando sobre uma teoria da conspiração ou de um filme de extrema direita. Quando alguém olha esse filme, ele tem que falar que é sobre crianças, é sobre abuso sexual. Essa é a pauta principal desse filme. Ah, importante, né? A UOL compartilhou isso aí. Eles ficam falando não sei se que chegou é a ver. uma teoria da conspiração, que é um filme de extrema direita, mas eles não A estão UOL vendo... disse que o filme era de... o filme O Som da Liberdade, eles politizaram dizendo que era um filme de extrema direita. Olha só que absurdo. Exatamente. E aí eles esquecem que a essência do Com filme dados é menos... nacionais. Exatamente. Com dados mundiais, o filme, né, ele sem dar spoiler, mas o filme ele mostra cenas reais, né? Ele mostra cenas reais. Então, não tem como a gente politizar um filme que traz uma mensagem que é a exploração de crianças. E se a gente não se preocupar, daqui a pouco esse problema pode bater na porta de qualquer família, de alguma pessoa próxima da gente. Então, fechar os olhos para essa mensagem que esse filme mostra, eu acho que aí sim é uma teoria da conspiração, né? Uma loucura. E compreender a realidade do Brasil, né? Voltamos aos nossos patrocinadores e agora estamos aqui com Douglas Borges. Segue aí a página deles aí, Douglas_Borges _CR. O Douglas é da Crédito Real, especialista em imóveis de alto padrão, de médio padrão, aqui em Viamão, Porto Alegre, região metropolitana. Os caras são o melhor aqui da cidade, então segue aí a página tanto do Douglas quanto da Crédito Real aqui em Viamão. E não poderíamos esquecer também aqui do nosso grande amigo Giovanni, que acredita aí no nosso trabalho, e o Giovanni também, nós somos clientes, desde quando eu era criança. Sim, Giovanni da Atelier das Letras. Quando eu falo criança parece que é muito tempo, né? Mas realmente, aqui no centro da cidade é com Atelier das Letras, atelierdasletras.rs. Aí a página tem mais de 5.000 seguidores, uma empresa conceituada aqui, faz Viamão, Porto Alegre, região metropolitana para todo o estado. Nossos amigos da Atelier das Letras aí que estão acreditando aí no nosso projeto aqui do TGCast. Um grande abraço e tá aí, é eles que fizeram isso aqui, vereador Thiago Tcherres, foi eles que fizeram esse trabalho nosso aí, então siga a página deles aí e compre Atelier das Letras. Realidade da sociedade na qual nós estamos inseridos. Hoje o Brasil ocupa, vergonhosamente, o 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual infantil. Nós perdemos apenas para a Tailândia. Olha só. É verdade, é verdade. 2º lugar. Vê se bate os números. Eu vi que 24 horas são mais de 300 crianças que são abusadas. 320 crianças a cada 24 horas são exploradas sexualmente. Então, a gente tem a diferença entre o abuso e a exploração sexual. Explica pra nós isso aí. Então, o abuso sexual é qualquer ato, né, de sexual com uma criança menor de 14 anos de idade. E no nosso código, hoje, o estupro de vulnerável, né, protege crianças menores de 14 anos de idade. Tá? O abuso, ele não tem nenhuma troca. O abusador faz isso querendo realmente o ato sexual, né? O fim é a questão sexual. Enquanto a exploração sexual sempre é uma moeda de troca. Tá? Então, dentro da exploração sexual, nós vamos ter sempre uma moeda de troca, um prato de comida, um brinquedo, né? Um valor realmente monetário em relação a isso. Né? Eu estive no Piauí e a gente ouviu relatos de crianças que são trocadas por comida. Né? Eu também estive na Ilha do Marajó, onde houve relatos, né, de pessoas que afirmaram que crianças são trocadas por 3 litros de gasolina. Então, assim, o Brasil tem esses números, né? A gente tem outros filmes que tratam também essa questão, né? A gente tem um filme que é brasileiro e que conta a história ali do nosso interior de Alagoas, né? Que também foi um filme bem velado. Por quê? Porque ele trata essa realidade do Brasil. Então, se nós pensarmos hoje que mais de 320 crianças por dia são exploradas sexualmente, quando teve a Copa aqui no Brasil, o nosso maior medo, né, e o nosso trabalho de proteção foi em torno das arenas, né, dos estádios. Por quê? Porque existe exploração sexual, um turismo em relação à exploração sexual brasileira. Né? Então, a gente já trabalhou
começou lá na época da Copa, algumas questões assim. Então, é importante a gente mostrar, né? Agora há pouco, a gente teve algumas denúncias aqui no nosso litoral do Rio Grande do Sul, de mães que estavam trocando pornografia das suas filhas. Elas filmavam as suas filhas menores de 6, 8 anos, né? Em troca de recurso. Então, assim, um vídeo hoje de pornografia infantil custa, em média, de 50 a 100 mil reais. E quanto mais nova essa criança, mais caro esse vídeo fica, né? E como o próprio filme traz, é uma frase bem impactante, né? Um pacote de cocaína de pó só pode ser vendido uma vez, enquanto uma criança pode ser vendida 10 vezes por dia, por no mínimo 10 anos, 15 anos. Então, assim, realmente, hoje já bate, né, o tráfico de drogas, né? Já está batendo o tráfico de drogas, a exploração sexual. A exploração sexual bate o tráfico de drogas. Está batendo o tráfico de drogas. Ele já passou das armas, né? Da questão do armamento, e está batendo a questão já de tráfico de drogas, né? Um número bem expresso, assim, bem expressivo. E, infelizmente, muitas questões de vistas grossas, né? Por quê? Porque tem muita gente com dinheiro envolvido. Quando nós pensamos que um vídeo custa 100 mil reais e que existe encomenda para isso, quanto mais nova essa criança, né? Hoje a gente teve um aumento aqui no Rio Grande do Sul de mais de 45% de 2019 para cá em abusos com crianças menores de 3 anos. Imagina. Então, a gente tem dados bem relevantes aqui no nosso estado e no nosso país, né? E nós precisamos abrir a boca. Acho que né, o não falar, porque não é um assunto legal, não é um assunto que traz alegria, não é um contexto que nos traga motivação, assim, para... É difícil falar sobre, né? Não é muitas pessoas também que são especialistas nessa área. Eu já recebi ameaça, né? Já tive minha conta hackeada, enfim. Então, a gente tem toda uma questão, né? De se proteger em relação a isso, mas nós não podemos nos calar, porque são crianças, a gente está falando de crianças. Né? E quando nós falamos desse dado do Brasil, que é em casa, a grande maioria dos casos de abuso acontecem dentro da própria casa, né? De meninas que engravidam aos 12, aos 13, aos 14, até mais nova que isso, e às vezes essa relação incestuosa do pai, do irmão, do tio, do avô. Né? Por que é tão difícil a denúncia? Por que só 10% chegam às autoridades? Porque é uma violência intrafamiliar. Né? E agora vamos pensar como é desafiador, talvez, para uma mãe ter que denunciar o estupro de uma filha que foi o irmão que fez. Denunciar o seu próprio filho como um abusador, como um agressor. Ou seu próprio pai, porque na grande maioria das vezes o avô está ali, né? Nos primeiros casos também de denúncia. Então, é muito difícil trabalhar, né, com essa questão intrafamiliar. Mas nós precisamos denunciar. E aí eu quero deixar um apelo, né, para todo mundo. As pessoas costumam me perguntar: crianças mentem em relação ao abuso? Sim, a gente tem, né, pesquisas que dizem que crianças podem fantasiar e inventar algumas coisas, mas é um número muito pequeno. E sabe o que eu costumo dizer? Que crianças normalmente mentem para sair de uma encrenca, mas não para se enfiar em uma delas. Né? E abuso sexual é uma encrenca bem grande. E muitas vezes a criança não denuncia, principalmente quando ela vai ficando maiorzinha, porque ela compreende o contexto. Ela sabe, ela tem medo, porque normalmente o abusador diz: olha, se você contar, ninguém vai acreditar em ti. E se acreditarem, vão acreditar na minha palavra primeiro. E já pensou, se eu for preso, tua mãe vai morrer. Né? Então, ele vai trazendo um contexto e a criança vai tomando consciência disso e, por vezes, a maioria se cala por isso. Né? Então, assim, o estupro é diferente do abuso, porque o abusador ele é conhecido da vítima. Em 84% dos casos, ele é da família ou um amigo muito próximo. É aquela pessoa que é acima de qualquer suspeita. Né? Enquanto o estuprador, né, ele é aquela pessoa que paga qualquer um ali na rua, vulnerável. Né? Então, o abusador ele é diferente, ele tem a confiança da família. É aquela pessoa que a família confia. Então, as dicas que eu dou para os pais: vão viajar, por exemplo, ou estão dando carona para alguém no carro.
Seu filho está no banco de trás, não coloque a visita lá atrás. Bota a visita junto com o motorista, vá você com o banco de trás com seu filho, né? Porque os relatos que nós ouvimos são de situações do cotidiano. Né, eu já ouvi relato assim, ó, ele abusava de mim quando o meu pai dava carona para ele, ele abusava de mim sentado à mesa, todo mundo almoçando e ele difícil de ouvir sem ter uma reação aqui, hein, ele Thiago? sentava, é difícil, né? É difícil. Eu já ouvi relatos assim, ó, tava sentado eu, meu pai, minha mãe, todo mundo à mesa, ele sentava do meu lado e por baixo da mesa ele colocava a mão em mim, me molestava na frente do meu pai. Então, assim, gente, pensem que o abusador ele é alguém muito próximo, né? Eu sempre digo assim que a gente vai ficando algumas vezes um pouco neurótica em relação a tudo, né? Eu tenho 2 filhos, né? Eu sou mãe de 2 meninos e eu sempre ensinei os meus filhos, sempre, né? Desde pequeno. Não pode, não interessa se é pai, se é avô, né? E aí esses dias até o meu marido, tu falava isso pra ele? Meu Deus, tu é louca. Eu falava. Não falava, ainda mexi com meu filho, né? Por quê? Porque são as estatísticas, né? Então é claro que a gente não vai ficar maluco, não é para isso, mas nós precisamos estar atentos, né? Recebi uma vez um vídeo de uma entrevista que foi feito com um pedófilo nos Estados Unidos e questionaram ele assim: tu observava as vítimas, tu escolhia, tu tinha algum padrão para escolher tuas vítimas? E a resposta dele foi a seguinte: eu observava os pais. Se os pais não representavam perigo, eu atuava. Eu já ouvi isso aí. Mas se o pai era perigoso, eu recuava. Então eu digo para os pais, sejam perigosos aí, para dica, protegerem né? seus filhos. Aí tu vai ver. Aí sejam perigosos pais. Mas nós temos uma geração de pais geleias, infelizmente. Eu tenho uma filha de 9 anos e eu vou falar isso aqui, entendeu? Aí tem amiguinhas, aí tem relações, aí a gente vai conhecendo, entendeu? Por causa da idade. A maioria, nós vamos ver que não tem pais presentes. Muitos pais não são presentes, né? Acabamos sendo até um reflexo para aquelas crianças, porque, tipo assim, pô, ela tem um pai, entendeu? E a gente fica olhando, observando aquilo dali, entendeu? Esses homens de geleia dessa geração. É importante deixar bem claro, homens de geleia. Homens que não têm compromisso com as suas mulheres, com as suas famílias. Homens que hoje estão casando, amanhã estão se divorciando e não cuidam dos seus filhos, né? E eu digo isso como indignação, porque quando a gente ouve, não tem como não ter uma reação. Eu tenho 2 filhas, a minha tem uma de 15 dias aqui em cima, tem uma de 15 dias, e a gente tem dedicado, o Rafa também tem uma filha, entendeu? A gente tem dedicado muito, né, a cuidar das nossas famílias, e quando a gente vê relatos como isso, a gente não consegue ficar calado, não tem como se não ficar calado. Né? Então, essa é a indignação agora que é de um pai, entendeu? Que vê tantos outros homens de geleia. E uma outra coisa que é interessante falar, nós que somos homens, né? Que é o normal na situação dos homens, né? Tu vai numa roda de homem, entendeu? É um normal que vamos trair as nossas mulheres, vamos com quem nós vamos se relacionar, mas por quê? Porque eles trazem isso de casa. Isso é a cultura, entendeu? O pai que quer ensinar a ir pro prostíbulo desde cedo, porque eu vou ensinar meu filho a ser homem, ensina seu filho a ser homem, querendo levar para prostíbulo. Isso é que descaracteriza valores dentro de casa, dentro da família. Em vez de ensinar respeito, em vez de ensinar valores, e isso não somente falando, é praticando, né? Praticando. E aí nós vamos ver o quê? Uma sociedade totalmente doente, né? Doente, entendeu? Porque eu sempre digo, nós somos pior do que as pessoas imaginam que a gente é. A gente é pior do que as pessoas muitas vezes nos encontram. Ah, que pessoa maravilhosa. Não, mas tu não me conhece. Existe um ser lá dentro, né? Esse ser aqui, ele é pior, entendeu? Então imagina esses outros monstros que são criados, entendeu? Dentro de casas, dentro de famílias, né? E que estão soltos aí fora. Então cuidem dos seus filhos. Tá aqui, ó, uma especialista falando aqui hoje, né? Não coloquem sentado à mesa próxima, tenham todo o cuidado, entendeu? Nossos filhos são a próxima geração que está vindo aí, entendeu? Imagina quantas crianças estão sendo abusadas nesse exato momento. Quantas crianças estão sendo abusadas nesse momento? Então é momento de reflexão, tem que ter estômago, que hoje eu digo que para mim é uma parte mais delicada, entendeu?
Eu acho que eu só não assumo como uma pauta para mim, porque eu não teria estômago para isso. Eu tenho um outro propósito, mas eu não posso fugir disso também. Isso faz parte, né? Mas graças a Deus por pessoas que nem a Tanise, que recebeu esse chamado e tem essa graça de Deus para poder estar compartilhando, vivenciando esse propósito com muita sabedoria, com muita graça de Deus para poder desenvolver isso e informar as pessoas, né? As pessoas precisam ser informadas o que tem que fazer. O que tem que fazer, o que não deve fazer, né? E isso a gente está recebendo como conteúdo nesse episódio do TGCast hoje. É assim, né? A cada hora, 5 crianças são abusadas. Né? A cada hora. Então, eu sempre deixo um alerta e eu gostaria de pedir a atenção de todos os pais que estão nos ouvindo, né, e nos assistindo nesse momento, que é os sinais. As crianças sempre dão sinais. Elas vão emitir sinais de que algo está errado. Então, tem alguns sinais que são muito comuns à violência sexual. E os pais precisam prestar atenção. Então, eu vou listar alguns aqui. E pode ser, né, que algum pai identifique, meu Deus, o meu filho tem isso também. Então, será que ele passou um abuso sexual? Não sei. Mas se ele está emitindo alguns desses sinais, alguma coisa está acontecendo, e é importante, então, que se busque, né, um atendimento de um especialista para compreender o que está acontecendo com seu filho. Então, o primeiro sinal que toda criança emite é a mudança drástica no comportamento. É aquela criança que era super ativa, que brincava, que era falante e daqui a pouco muda. É aquela criança que começa a ficar mais reclusa, que não fala, que está sempre entristecida, né? Que brincava, agora não brinca mais, que gostava de ir em determinados lugares e agora não quer, né? Então, essa mudança de comportamento, né, ela é sempre o nosso primeiro grande sinalizador, e por isso que a escola é a maior denunciante, né? Porque a escola, normalmente, ela fica de 4 a 8 horas, dependendo de se for educação infantil, até 12 horas com o nosso filho. Então, são os professores que, né, têm todo um conhecimento do desenvolvimento humano, são eles que percebem as primeiras alterações aí nesse comportamento e nos sinais. Por isso, a escola denuncia mais. Então, assim, os pais hoje que deixam seus filhos, né, selecionem quem vai cuidar do seu filho, a babá que vai ter acesso, as pessoas que vão levar, o tio da Kombi, enfim, né, selecione, cuidem, busquem. Quando nós criamos uma conta no banco, nós não buscamos saber se esse banco ele é sério para a gente deixar investir o nosso dinheiro, certo, né? Ok? Mas para deixar o nosso filho a gente nem pesquisa. Basta uma indicação e a gente já acha que está tudo certo, né? Nos ministérios infantis da igreja, eu digo, gente, não é qualquer um que tem que entrar dentro da escolinha. Não é qualquer um que tem que ter acesso ao teu filho lá, né? Você busca saber puxar uma ficha corrida, as pessoas acham que eu sou meio maluca. Mas aonde que estão os abusadores? Vocês sabem me responder? Eu acredito que vão estar próximo onde tem movimento de crianças, né? Exatamente. Então, se tem criança na escola, tem abusador lá. Na volta, né? Se tem criança na igreja, tem abusador lá. Ou seja, os abusadores estão em todas as partes. E nós precisamos proteger, né? Então, o primeiro sinal é essa mudança de comportamento. Identificar essa mudança, compreender, né? E começar a observar o seu filho. Crianças que começam a ter questões ansiosas, pesadelos, aquela criança que já passou no desenvolvimento humano, né, naquela faixa etária do desfraude, por exemplo, crianças ali de 2, 3 anos que já desfraudaram e que daqui a pouco já estão com 4 anos, 5, 6 e começam a regredir nessas habilidades já adquiridas, né? Então, essa criança que já dormia sem fraldinha, estava tudo certo, e agora começa de novo a fazer xixi na cama, né? Começa a ter escape de xixi ou de cocô durante o dia. Crianças que são muito ansiosas, que comem o tempo todo ou que param de comer, né? Então, todas essas mudanças, nós precisamos estar bem atentos a elas. Claro que a violência sexual vai deixar sinais mais profundos na questão sexual, crianças com corrimento, com dores na barriga, com doenças psicossomáticas, aquela criança que tem dor em tudo que é lugar e revira a criança no médico e não se acha nada, né? Então, são questões mais crianças que já, por exemplo, já foram levadas no dentista e se constatou DST,
né, na boquinha, pelo sexo oral, enfim, então são questões mais já num período bem gritante, vamos dizer assim, do abuso, né, da questão toda. Mas as crianças, elas vão dar sinais ao longo da sua vida, né? Aquela criança que começa a ter um baixo desempenho escolar, aquela criança que tem pesadelos frequentes, aquela criança que tem medo de tudo, né? Enfim, são tantos sinais que essa criança vai dar que os pais, eles precisam estar atentos, né? Como eu disse antes, observem os seus filhos, conversem com seus filhos, né? As crianças, elas vão trazer isso numa roda de conversa, durante a brincadeira. E o que acontece hoje com as nossas crianças? Elas são muito sexualizadas muito cedo, né? Então, essa criança, ela tem acesso à pornografia, como nós falamos, muito cedo. Ela tem acesso à internet sem nenhum cuidado. Essa criança começa a ouvir músicas muito com contexto sexual, né? Então, assim, a gente acha bonitinho a criança imitar as dancinhas, né? Infelizmente, hoje... Muito bom isso aí. Muito né? bom. Hoje, o que nós temos? Temos as redes de pedofilia. A gente, em seguida, está derrubando redes aí no TikTok, no Instagram. Por quê? Porque essas plataformas, elas se alimentam, né? Voltamos com nossos patrocinadores. Agora estamos aqui com a Cellfix, assistência técnica e acessórios para o teu celular. Então a Cellfix fica na Galeria Carlos Veiga, na Avenida Coronel Marcos de Andrade, número 393, loja 5, centro de Viamão. Então, quer acessórios para o teu celular, capinha, película, ou precisa de uma assistência técnica? Chame a Cellfix aqui no centro da cidade. E também nossos amigos da Nextech, né? Que é a agência aí do meu amigo João, Nextech _AD. Então, todo o trabalho que está sendo feito aqui, os history que são compartilhados, né? Todo o material digital passa pela agência da Nextech. Tá aí o material deles, aí, o trabalho deles aí, ó. É aqui de Viamão. E o João que está nos dado aí todo esse suporte, nosso patrocinador oficial também. Quer dar aquela arrumada na tua página? Vem com a Nextech. Eles têm aí um trabalho sensacional para estar te ajudando a vender mais no digital. Páginas de pedofilia, elas se alimentam dos TikToks e dos Instagrams do Brasil. Por quê? Porque hoje... principalmente a rede do TikTok, né? Ela é alimentada por crianças e adolescentes. E o que acontece? Os usuários são crianças e adolescentes. Sim, olha que tu falou uma coisa muito importante que eu trago para o meu convívio da minha família. Eu vejo lá, no caso, a minha filha, né? A minha filha, agora depois do filme, eu bloqueei lá o Instagram dela, que era aberto, né? Eu bloqueei, era só agora para pessoas que são da relação mesmo, mas sempre cuidei as fotos ali, né? Mas em alguns ambientes que a gente vai, a gente vê ali festa de criança em algum momento, aquela criança dançando funk até o chão e aquela mãe e aquele pai feliz. Olha que coisa linda. Normalizando, entendeu? né, Thiago? Normalizando, entendeu? Normalizando. É difícil porque é a cultura daquela família, né? E esses dias eu fiquei muito contente porque a minha filha estava numa roda com uma menina e aquela guriazinha começou a dançar funk, entendeu? E a minha filha ficou com um cara de paisagem para ela. Tipo, tu não vai dançar comigo? Ela disse, não, eu não gosto disso, entendeu? Eu não acho certo isso. Mas eu não disse para ela o que é certo e o que é errado. Ela viu, ela vê a nossa conduta, a nossa cultura familiar. Não tem esses... E ela disse, olha o que ela disse quando ela saiu. Imagina, se eu acho horrível para adulto, imagina para criança. Minha filha tem 9 anos. Criança, eu fiquei assim, eu não condenei ela, eu não julguei ela, né, pai? Mas eu só não fiz. Eu disse, muito bom, filha, a gente não julga, a gente não aponta, mas a tua atitude é nobre, entendeu? E é importante tu falar isso pro pai. Mas é uma questão muito normal que a gente vê nos ambientes. Eu, por ser político, eu vou em muitos ambientes. Aquelas crianças, entendeu? E os pais normalizando aquilo. Né? Muitas vezes até algumas escolas, né, Thiago, fazendo algumas promoções de dança, né? Algum evento dos pais ou qualquer evento que tenha dentro da escola, as professoras criam alguma dança, né, para se apresentar. Em vez de criar outra questão, utiliza das dancinhas essas. E aí essas dancinhas vão pro TikTok, essas dancinhas vão pro Instagram, vão pras redes, né?
E O que as pessoas às vezes afirmam é o seguinte: mas a maldade está nos olhos de quem vê, porque a criança é inocente. Eu concordo, né? Eu concordo que a criança está dançando, reproduzindo aquilo com inocência. O problema é que realmente são os olhos de quem vê que estão aí por toda parte. Exatamente. Né? Então, quando um pai autoriza um filho a ter um perfil nas redes sociais, seja que plataforma essa criança está vulnerável, porque depois que vai para a rede, já é, né? Não tem esse cuidado. Então, o que acontece? É claro que quando se coloca aquela rede ali particular, né, privada, que só aceita quem está ali e mostra, ok, gente, mas a gente não pode esquecer que é rede. Né? A gente Não é um sabe simples bloqueio lá que vai... Exatamente. Então, assim, hoje nós temos inúmeras páginas de pedofilia que nós já achamos, que denunciamos, que conseguimos derrubar. E a maioria delas, quando a gente abria, era crianças brasileiras. E aí, assim, o pai e a mãe nem sonham que o vídeo daquela criança, daquele adolescente, está lá numa rede de pedofilia. Nós tivemos uma matéria que saiu ao ar, eu acho que foi em maio, mais ou menos, e foi pelo Fantástico. Não sei se vocês viram, mas era um caso sobre a rede Discord. Ele falou o seguinte: essa matéria trouxe à tona uma comunidade dentro dessa plataforma com 16 mil usuários online, ao vivo. É utilizado mais para jogos também, isso aí, né? Mas essa plataforma era de desafios. Então, ali, as crianças e os adolescentes se automutilavam ao vivo, praticavam sexo com animais ao vivo, e 16 mil usuários assistiam e colocavam desafios. Tinha crianças até que colocavam fogo em animais. É o lado negro da internet, né? E assim, nem é a Deep Web, nem é a Dark Web. É plataforma online que todo mundo tem acesso. Entende? Então, quando nós vamos buscar pedofilia, depois eu vou ensinar uns truques para vocês ali na internet, no próprio Insta, né? Não é Dark, não é Deep. E as crianças estão ali à mercê. Então, o que a gente sempre diz para os pais? Cuidem, né? Quando eu falo isso para adolescentes, né, que eu ministro essa palestra para adolescentes também, e para jovens, eu digo, você imagina que o seu vídeo que você postou lá para ter like, para ter curtida, né, querendo vários coraçõezinhos, você acredita que do outro lado tem alguém assistindo e fazendo coisas horrorosas olhando o teu vídeo? Aí as meninas, os meninos ficam apavorados, mas essa é a realidade. E nós precisamos confrontar e falar isso para as crianças, né? Cuidem com a roupa que vocês postem, cuidem o vídeo que vocês estão postando, porque depois que cair lá, a gente não tem mais como retirar. Uma vez jogado na internet, foi. Né? E assim, é fração de segundos. E eles vendem esses packs, né? Eles vendem esses álbuns de foto. Imagina que você postou uma foto, né, do seu bebezinho de 2 aninhos na praia. Fofinha. Você tirou foto, você mandou para a família. Tem algum problema na criança de sunguinha, de biquíni na praia? Nenhum. O problema é colocar isso na internet. Por quê? Porque existe pedófilos, existem abusadores, pessoas que compram esse tipo de imagem. E aí você não tem nem noção que a foto do seu bebezinho que você tanto ama e protege está lá, sendo utilizada para inúmeras coisas. Então, hoje a gente está com uma dificuldade muito grande também na questão da inteligência artificial. Por quê? Porque hoje estão produzindo, eles pegam a foto, por exemplo, da sua filha, que está postada lá na rede, eles pegam uma fotinho dela, o rosto dela, e colocam em fotos sensuais, fotos sem roupa. Não é ela, entendeu? É só o rosto. E aí a polícia hoje está com um grande problema. Por quê? Porque não conseguem mais identificar o que é criança real em situação de perigo e o que é montagem daí, entendeu? Então, assim, tá bem complicado. E o rumo das coisas estão cada vez pior, nesse sentido. Né? Então, assim, eu sempre digo que o problema é virtual, o crime é virtual, mas os danos são reais. Né, os danos emocionais e psíquicos para essa criança e para esse adolescente que descobre que a sua foto vazou, que descobre, né, é muito complexo. Então, a gente realmente precisa alertar
e trazer essa educação para as famílias, né? Então, assim, esse policiamento, esse cuidado, né? O Dr. Cazé é um dos que dizem que não existe senha para menor de 18 anos, né? Por quê? Porque enquanto pai e mãe de uma criança menor de 18 anos, tudo que o teu filho fizer, tu é responsável por ele. Então, assim, nós precisamos saber com quem os nossos filhos conversam, o que eles fazem, né? Como que está o acesso deles. Mas aí as crianças e os jovens acham que isso é invasão de privacidade. Então, por isso, mais uma vez, é o diálogo com essa criança, é o mostrar o cuidado, é mostrar os perigos reais, né? Porque a gente acha, não, mas isso só acontece lá longe. Gente, eu entro em escolas e eu escuto crianças e adolescentes. E eu escuto crianças e adolescentes em Porto Alegre, aqui em Viamão, né, em cidades vizinhas. Elas não são ETs, tá? São todas crianças reais daqui. E elas me contam, né, que durante os jogos, por exemplo, aonde vocês acham que tem mais abusadores? Dentro das plataformas de jogos infantis. Por quê? Porque eles querem aliciar as crianças e eles vão buscar onde a criança está. Então, se a criança está no jogo virtual, é lá que eles vão estar também. Maravilha. Tanise, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. É muito esclarecedor. Tá embrulhando um pouco aqui o estômago ainda, ingerindo cada coisa que foi falado aqui, né? Muito parecido com um filme. Só que aqui é vida real. O que eu digo assim, eu amei o filme, eu entendo que ele é real. O que não é real, infelizmente, é um Timóteo resgatando 160 crianças. Né? Eu gostaria que isso fosse uma realidade em cada estado brasileiro. Né? Que se multiplique os defensores da infância, que se multiplique as vozes, né, em favor da infância e da adolescência. Como é que o pessoal que está assistindo, ele quer adquirir esse livro, como é que ele faz? Entre em contato nas nossas redes sociais. Passa as tuas redes sociais aqui para essa câmera aqui. Qual é as tuas redes sociais? @Diversão em Letras, no Instagram e no Facebook, e no site www.diversãoemletra.com, e também no meu @Tanise Stein, do meu Insta lá. Pode mandar mensagem, podem conversar, chamar para falar alguma coisa, né? Para buscar entrevistas, palestras para as crianças, para a rede, para pais. Nós estamos aqui realmente para servir e para tentar fazer a diferença, né, diante de uma realidade tão desafiadora. Tiago, eu queria te agradecer pelo convite e dizer que esse programa ele foi... Eu vou separar uma palavra para ele: aprendizado. Eu, como pai, aí fico muito feliz de estar aqui e aprender tanto contigo, Tanise. Obrigado pela tua presença aí. Obrigado, Tiago. Valeu. Perfeito. Tanise, considerações finais? Contigo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar sobre esse assunto. É triste, eu sei, que ele traz, né, esse embrulho todo, né, gera em todas as pessoas que ouvem, mas é uma realidade que nós precisamos combater. E nós temos a verdade, precisamos lutar para que ela alcance os lares das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Obrigado por ser voz nesse dia, obrigada por disponibilizar esse espaço, poder realmente falar, ainda que não seja a tua principal pauta, mas entendendo que se a tua pauta é famílias, então essa pauta é tua. Porque quando nós priorizamos a família, nós precisamos cuidar das crianças. E cuidar das crianças passa por isso, né? Trabalhar esse assunto, trazer isso à luz e realmente poder ser o socorro bem presente para a vida dessas crianças e adolescentes que sofrem, né? Então vamos só recapitular. A cada 24 horas na nossa nação, 320 crianças são exploradas sexualmente. A cada hora, 5 crianças passam por um abuso. E 84% delas na sua própria casa, com alguém que ela ama e que ela confia. Então, elas precisam de alguém que ergam as suas vozes. E obrigada, porque aqui nós temos 3 vozes erguidas nessa tarde, para que nós possamos realmente acolher essas crianças e fazermos a diferença na vida delas. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Pais, sejam perigosos. Sejam perigosos. Mais um episódio do nosso TGCast.
o podcast mais viral de Viamão. Então quero agradecer, Tanise, por estar aqui junto conosco, o Rafael, que está aqui também. Valeu, Thiagão, obrigado. Na mesa, né? Nosso patrocinador também aqui da Cause, né? Nós vamos estar trazendo aí os nossos patrocinadores, nossos parceiros, que sem eles nós não conseguiríamos, né, estar realizando esses episódios aqui. De 15 em 15 dias a gente tem feito o programa, né? E a primeira vez veio o prefeito da cidade, o 01. Estivemos aqui no segundo episódio, o comandante da Brigada Militar, falando sobre a segurança pública no município. Então, somente conteúdos relevantes, né, que toca diretamente com a base da sociedade, que é a família. Então, fique com esse episódio aí e até o próximo programa. E se você quer ser um patrocinador também do podcast mais viral de Viamão, tá aqui a nossa página do TGCast, _TGCast. Entra em contato aí com a nossa equipe e também seja patrocinador e vamos vender muito aí, vamos divulgar bastante a tua marca para estar junto conosco aí, certo? É o podcast mais viral de Viamão. Vem com o TGCast.